Oi meninas, tudo bem? Estou aqui na minha casa, convidando vocês para a nossa série, o primeiro episódio de Passos que Inspiram, que é uma série que a gente desenvolveu para falar no Dia da Mulher, sobre a semana, o mês da mulher. E eu vou trazer algumas convidadas ilustres, que são mulheres que também me inspiram, muitas me inspiram, mas essas também aqui eu convidei porque elas também me inspiram muito. São 4 séries com diversos assuntos e o assunto de hoje, de Passos que Inspiram, é sobre família. Estou aqui então com a pastora Carla, ela é a pastora sênior da Igreja Batista da Graça, uma igreja aqui de Taubaté, né, porque a gente também tem outras pessoas de outras regiões, a igreja aqui em Taubaté. Ela participa de uma igreja de mais de 3.000 pessoas, ministra, a igreja tem mais de 13 anos, ela lidera mulheres, cuida de famílias, cuida de todas nós, né? E nós na igreja temos mais ou menos umas 1.000 mulheres, então não são poucas mulheres, ela tem bastante vivência com mulheres. Obrigada por você ter vindo aqui, estou me sentindo muito honrada, viu? Muito honrada mesmo. Agora nós temos também a doutora Dene. A doutora Dene também trabalha há mais de 18 anos como terapeuta, né, de terapia de família, de casais, de mulheres. E vai passar um pouquinho pra gente também um pouco da vivência, trocar um pouco de experiência de qual é o nosso papel, como a mulher se enxerga dentro da família. Nós temos aí crianças, né, mulheres crianças, porque vocês não deixam de ser mulher, adolescente, jovem, tem a mulher mãe, né? A mulher avó. Então são vários papéis que nós temos durante o nosso ciclo de vida e como isso impacta na família, né? Que a gente sabe quão precioso é o papel da mulher na família. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, certo? E eu também sou a Josi, não me apresentei, mas eu sou a Josi para quem não me conhece. E eu vou te dar um beijo também. Ai, com certeza, lógico. Foi um prazer ter com vocês aqui, viu, gente? Então vamos lá, vamos começando a falar, né? Acho que o primeiro assunto que eu queria falar com vocês, eu estava até falando um pouquinho com elas já, é de como elas enxergam o impacto da mulher na família. E claro, como a gente já falou, a mulher ela vai se desenvolvendo durante os anos, aí a gente tem a mulher criança até a mulher avó, né, a mais velha. Mas, para começar uma família, começa com a mulher mãe. Né, de quanto isso impacta, né, nós temos lá o casal, e quanto que isso impacta durante a criação da mulher de menina ali dentro, que vai crescendo. E com certeza vocês vão se identificar com os papéis que nós temos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. Se quiser começar, a pastora Carla pode ficar à vontade. Olá, meninas, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz por estar aqui, também, Josi. Eu tenho certeza que esse tempo, né, já tem sido um tempo precioso. E assim, falar de mulher, né, é algo muito precioso, que lá em casa é a maioria, né? Nossa, é mesmo, você nem passou lá. Lá em casa só tenho meu esposo, né, de homem, somos em 3 mulheres, em fases realmente diferentes. Eu tenho uma adolescente que está entrando na adolescência agora, tem, né, praticamente 13, 14 anos. Já tenho uma de 22, se preparando para casar, né? E eu, então, ali é um trio ali, né? E falar sobre o papel da mulher ali, hoje na família. Eu acho que a gente precisa começar, vou começar pelo papel de mãe, realmente, como você falou, né? E eu digo que, assim, para mim, eu já carrego algo muito, assim... Para mim foi uma marca porque eu achei, por um tempo na minha vida, que o papel de mãe poderia ser substituído por uma babá, poderia ser substituído por um colégio, por um esporte, poderia ser substituído de diversas formas, né? Então, assim, aqui tem uma mulher que já passou por essa fase, porque é uma fase da minha vida, como mãe, eu tive muitos problemas e, assim, eu não tinha prazer de cuidar da minha casa, eu não tinha prazer de cuidar das minhas filhas, eu não tinha prazer de realmente vestir a minha casa com dignidade. Então, nessa época da minha vida, o meu foco era trabalhar, era estudar, eu tinha que conquistar. E, assim, eu ouvia muito que, assim,
Filho não tem que te impedir. É. Filho é segundo plano, É. entendeu? Então, assim, o que importa é que você precisa ter sua vida profissional. Entendeu? Você precisa ser alguém, né? Precisa A gente ser alguém, ouvia muito né? isso, é. E assim, o meu contexto familiar foi gerando isso, né? E assim, de forma alguma culpo a minha linhagem familiar ou meus pais de forma alguma, mas era o contexto que eu cresci, né? Então eu cresci ouvindo, não, você precisa trabalhar porque você precisa conquistar. Que a sociedade colocava, né? Sim, e assim, não dependa de homem, você não Isso pode depender Eu ouvi de muito isso homem. também, pastora. Sim, né? Então, assim, você precisa conquistar o seu espaço. E então, valor era aquela mulher que conquistava, aquela mulher que muitas das vezes Ficava em casa. tem o prazer de ficar em casa, cuidar do seu lar, vestir sua casa, essa daí não tem valor. Então, esse estigma foi crescendo e o que acontece? Comigo aconteceu o contrário. Como eu tinha isso dentro de mim, eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de ter uma profissão. Então, eu entrei vivendo esse tempo de mãe, de família, tendo muitos desejos, tendo muitas vontades, tendo muitos sonhos, mas quando eu me casei, né, na época, nós nos casamos, que eu casei com meu esposo, eu digo que ele ainda não era convertido, gente. Então, assim, pensa uma pessoa militar, uma pessoa que, gente, ele queria ser rico. Aí você imagina, Josi, o negócio foi dando ruim. Porque ele queria ser rico, então... Ia atrás, né? Ia atrás, e daí, qual que era o foco? Economia, 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 economia. Então, eu tinha no meu coração que eu tinha que trabalhar, que eu queria muito Pra ter você se sonhos, cuidar, comprar pra me roupa. cuidar, mas eu comecei a sofrer muita escassez. Muita escassez, 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 escassez. Não tem, não pode, não vai, não... E aquilo foi, né, então... Eu passei por essa fase onde eu falei assim, gente, então ficar em casa, isso daí começou a ser angustiante, um peso. Um peso. Eu sonhava em trabalhar, eu falei, gente, eu preciso ser alguém, porque o que está sendo a minha vida, né? Só que eu pensava, se eu for embora de casa, se eu for fazer qualquer coisa, como é que vai ser a minha vida? E aí, né, aquilo foi tomando conta, foi acontecendo dentro disso, um desequilíbrio emocional, porque eu não procurei ajuda. Mulheres, eu falo pra você, se você precisa, se você está passando por um desequilíbrio emocional, busque ajuda. Busque alguém pra você abrir o seu coração. Se você não tem uma amiga, se você não tem, de repente, uma mãe, busque uma igreja, busque uma pastora, alguém que você confie. Mas não passe sozinha, não sofra sozinha, O pastor, né? só pegando um gancho, eu sei que você vai continuar a sua história, mas falando disso, que a gente estava até conversando um pouquinho, né? De quanto isso é o mal de hoje. Sim. As mulheres estão muito atribuladas, Sim. com a saúde mental muito assim, destabilizadas. Sim. É isso aí. E aí, acho que a Dani até pode falar depois, né? Depois que você terminar. Sim. Mas a gente tá ouvindo muito por causa disso, de diversos papéis, Sim. muita cobrança, sem equilibrar o que é importante, o que é prioridade, a gente estava até falando ali. E aí, dá um piripaque mesmo. E é por isso que ela falou, a gente precisa pedir ajuda. Né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue enxergar. Porque se você entra num embolo, que você não consegue sair mais. Porque você fica achando que aquilo a sua vida vai todo dia fazendo a mesma coisa. É isso aí. Né? Foi o que aconteceu comigo. Olha lá, viu? Mais Porque- Gente, ó, 2 exemplos aqui que a gente vai ouvir, hein? Porque o meu foi o contrário. Sim. A minha vida inteira, eu escutei, você precisa estudar. Você precisa ser alguém, você precisa ter um diploma. Então, para eu conseguir entrar na medicina e eu apenas me dediquei ao estudo. De repente eu casei. E agora? Meu Deus. Eu tive que aprender, né? Eu tive que A cuidar de aprender casa, a ser ser esposa, esposa. tive que aprender a ser mãe. Mas aprender de quem? É aí que tá. Né? Porque nós precisamos chamar a presença de Deus para a nossa vida, aprender essa estrutura de Deus. Foi Ele que estruturou uma família. Então, a partir daí, a gente precisa crescer e aprender. Aprender a ser mãe baseado nos ensinamentos de Deus, aprender a ser esposa baseado aos ensinamentos de Deus. Daí sim. E sabe uma coisa que você falou muito legal? Porque a gente não... hoje... A gente tá ouvindo muito, tem bastante curso sobre isso também, né? Quais são os fundamentos da família. Mas antes a gente nem tinha isso. Não tinha... Você casava... Eu lembro, né, assim, que eu não recebi instrução de como ser uma boa esposa, como cuidar da família, como cuidar do meu filho quando eu tivesse filho. Então, assim, eu não tinha muita instrução. E aí também causaram alguns problemas pra mim, pra minha família. Porque a gente eu sempre estudei muito, né, sempre trabalhei, sempre quis também, tipo assim, mulher não pode depender de homem, então eu já tinha essa visão. E aí eu fui crescendo dessa forma, eu também casei.
E aí? Não fui preparada para o casamento. Acho que é mais ou menos assim, né? Que é onde começa uma família. Acho que, pastor, se quiser terminar só um pouquinho só a história. Não, é basicamente isso, né? Porque quando você entra num casamento, quando o seu casamento, você entra nesse relacionamento, sendo um relacionamento saudável, você consegue, você tem a dificuldade de adaptação do seu papel de mulher, de trabalhar, de gerenciar a casa, de gerir o seu relacionamento, mas e quando você tem um relacionamento disfuncional? Que no meu caso eu entrei no relacionamento disfuncional, né? Então, assim, o papel da mulher quando você entra no relacionamento disfuncional, ela vai sofrendo um desequilíbrio emocional muito grande, porque a identidade dela vai sendo roubada. Vai sendo roubada por conta do relacionamento, vai sendo roubada porque muitas das vezes, né, você ouve palavras que assim, você não vai conseguir, você não é ninguém, você não é capaz. E isso vai te desconstruir. Então, gente, você tem aquelas mulheres que têm uma base familiar que realmente é saudável, né? Então, você consegue, por mais que você não tenha, de repente, um curso, mas você ainda consegue, assim, ter um equilíbrio e gerenciar isso. Mas o papel de uma mulher, quando ela está num relacionamento, num contexto familiar desequilibrado, aí começam os problemas. Nossa, demais. Então, você tem que conciliar tudo isso. Para mim, foi muito difícil. Conciliar um casamento disfuncional. Nós íamos na igreja, mas nós não conhecíamos Jesus. Eu falo que eu conheci Jesus. Eu estava, gente, desviada dentro da igreja. Meu Deus, toma conta. Eu falo, Jesus vem em mim, né? Porque assim, eu estava desviada dentro da igreja. Eu falo que eu conheci Jesus em 2008. Né, quando meu casamento teve um racha, ali eu conheci Jesus. Então, o papel da mulher é algo muito importante, porque ela vai refletir o quê? Ela vai refletir o Criador, ela vai refletir a nutrição, a organização, né, o trazer para perto. Agora, quando você está abalada emocionalmente, isso aí. Quando você vai, pastora, a sua identidade está rachada. Está rachada. E sabe, isso que você falou é muito interessante, a palavra nutrição, porque como que você vai nutrir se você também não tem? Então, assim, se você também não está bem, se você não está equilibrada, curada, emocionalmente, saúde, pronta, inteira para a sua família, você não tem nutrição. Aí você vai entregar o quê pro filho, pro marido, para trazer a família equilibrada, que é o futuro. Aí a gente sempre pensa assim, nossa, mas, gente, nós somos criados, na verdade, nós temos filhos, né? E que a família master tem filhos. Aqueles filhos serão as próximas gerações, que vão gerar as próximas gerações. E aí, qual filho, que tipo de família a gente está deixando pro mundo? Sim. Como que a gente tá, acho que você pode até falar um pouquinho disso também, que você tem Quais são as feridas, né, que a né? gente está deixando nos nossos filhos? As feridas. O que fizeram em nós, e quais são aquelas que a gente está fazendo nos nossos filhos, que vai ser a sociedade daqui em diante. Né? Isso aí a pastora falou um ponto que é extraordinário, sobre a identidade da mulher, a nossa identidade. Porque a nossa geração, né? A geração de quantos? 40? Eu não sou do Baby Boomer. Isso eu sou... Geração do Baby Boomer, não sou eu. Não, a gente é geração dos 40. Todo mundo jovem aqui, gente. Porque a nossa geração, nós viemos com algo muito pesado nas nossas costas. E a gente não tem a nossa identidade. Não, aliás, hoje nós tivemos essa oportunidade. Mas quando a gente cresce, né, na geração dos nossos pais, eles não pensaram nisso, logicamente não. Essa ideia de saúde emocional, saúde mental é de agora, de antes jamais. A mulher era humilhada de dentro de casa, não é? Ela não tinha valor nenhum, muito menos os filhos. Né? Os filhos eram assim colocados de lado. E esses filhos que eram colocados de lado sem valor nenhum é a nossa geração. É verdade. É uma geração que hoje está sem identidade. Por isso que quando ela quer fazer alguma coisa de dentro de casa, ela já começa com um conflito nela mesma. Né? Eu não consigo, eu não consigo ser nenhuma mãe, eu não consigo ser esposa, eu não consigo fazer nada fora de casa. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu produzo? Daí começam as doenças. Os conflitos, né? Os conflitos, é isso aí. É aí que começa. E é muito interessante isso, porque é que a gente realmente não entende, né? Quando eu sei que tem algumas mulheres que vão escolher não ser mães, não se casarem, né? Mas a gente sabe que a estrutura que Deus nos criou foi para gerarmos vida, né? Gerar filhos. E assim, quando a gente não entende que esse é o papel prioritário nosso,
Você vê como isso entra, com certeza, em conflito, porque algumas pessoas pensam, eu tô me sentindo vazia. É como se não tivesse algo para acrescentar. Ser mãe é a nossa essência. É a essência. E assim, não é só mãe que gera filho, às vezes filho, né, do próprio ventre. Físico. De cuidado, de Sim. sentir que a maternidade é o cuidado, de cuidar de alguém, né, de cuidar dos filhos, ou adotar uma criança. Como você falou, é de nutrir a família. Eu até estava falando para elas que, para mim, é tão forte isso, porque esse papel da mulher na família, que quando eu não estou bem, eu sei que o meu marido não está bem, o meu filho não está bem. E eu lembro disso desde a primeira vez que o Arthur nasceu. Que minha amiga tinha falado isso para mim, Josi, quando eu estou muito irritada, o meu filho ficava muito irritado. Nossa, não é possível que é tão forte assim. Muda. A atmosfera muda. Aí, quando o Arthur chegou aqui, eu estava, às vezes, naqueles dias dificílimos, e ele ficava, nossa, indo dormir direito, ficava nervoso, e ele sempre foi uma criança muito boazinha. Falei, gente, olha quanto a gente impacta. Então, assim, olha o quanto a nossa responsabilidade, mas não pode ser peso, né? Porque, assim, eu hoje, como a gente saiu a gente tava até conversando, né? Questão de profissional, de querer trabalhar fora, e tudo bem, desde que você consiga equilibrar, que aquilo te faça, que sua vida seja saudável. Né? Então, por exemplo, eu não estou trabalhando fora, né? Ou numa profissão, ou tem outras vontades, mas se você também precisa saber que a sua casa é a sua prioridade. Isso aqui me traz paz. É um ambiente que me traz paz, me traz alegria, e isso vai transmitir para os nossos filhos. Né? A forma que você lida com a sua casa, com a sua família, com o cuidado que você tem, né, com tudo que está aqui, isso reflete na criança. É impressionante. Se você não conseguiu botar a sua casa em ordem, né, um lar gostoso para o seu esposo chegar, ou o seu filho sentir saudade, não vale a pena sair e estudar, não. Primeiro aqui, depois aqui, dentro, tá estruturado, tá posicionado, daí sim vale a pena você sair e trabalhar e ser outra. Porque eu creio que isso daí é o de dentro para fora, né? Eu gosto muito de falar daquilo que eu vivi, né? Então, assim, quando você entende, como a gente estava falando sobre a identidade, a nossa identidade ela é firmada em Deus. Ela é firmada no Criador. Então, quando você entende que você é filha, que você é amada, que você tem um Abba, que você tem um pai, que você não está sozinha, você é satisfeita nele. Porque eu buscava ser satisfeita num diploma. Eu achava que o meu valor estava em trabalhar fora. Então, como eu não tinha uma faculdade, eu não me sentia plena, não tinha Olha valor. Só, interessante. Puxa vida, mas eu não tenho um trabalho, então eu não tenho valor. Então, puxa vida, né, talvez mulheres, eu nunca me casei, então eu não tenho valor. Eu nunca fui mãe, então eu não tenho valor. Exatamente. Só que quando você encontra a sua identidade em Deus, você se torna plena. Amém. Ele te satisfaz. Você não precisa de mais nada. Né? As outras coisas vão contribuir, mas não vão ser a razão do seu vazio. E essa era a razão do meu vazio, porque eu buscava ser alguém. Eu entrei num relacionamento que, na verdade, se tornou disfuncional. Então, eu falei, gente, em casa eu não sou ninguém. Quando o meu ciclo virou, que eu comecei a trabalhar fora, aí eu fui para o outro oposto. Então, agora eu estou trabalhando. Então, agora, casa nem pensar. Então, eu deixei minha filha com uma babá. Ela ficava com a babá. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, porque a minha regional já começava com uma reunião às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã eu já estava numa reunião com o meu supervisor. Eu passava o dia, terminava às 6, 7 horas o meu turno, porque eu trabalhava numa empresa de vendas. Saía, ia para a faculdade. Então, às vezes, passava 2, 3 dias que eu não via minha filha. Eu saía, ela estava dormindo. Eu chegava, ela estava dormindo. E para mim, tudo bem. Eu estou trabalhando. Eu estou bem, eu estou trabalhando, eu estou estudando. Eu olhava, ela tá bem. Então, o que ela falava? Mamãe, eu quero a casa da Barbie. Pronto, no dia seguinte estava com a casa da Barbie. Compensação, né? É o que muitas de nós estamos fazendo hoje, gente. Isso. E sem querer. Compensar as crianças. E óbvio que ela vai ficar contente. A criança vai falar, então ela tá feliz, ela tá gostando da casa da Barbie, tá gostando do brinquedo caríssimo que eu comprei, então tá tudo bem. Né? E chegou num ponto que teve uma vez que eu falei com ela, falei, filha, e se a mamãe parar de trabalhar? Ela falou assim, você vai parar de me dar coisas? Meu Deus,
Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus. Gente. E me deu choque porque foram praticamente 8 anos eu trabalhando fora e eu fora. Aí você ficou 8 anos. Então E ela sozinha, e ela sendo criada por babá, ao ponto de uma vez ela chamar babá de mamãe. E falar, eu não quero você. Ela me empurrou, eu falei, eu não quero você. A tia que cuida de mim. Aquilo ali me centralizou. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu comecei a buscar, o que eu tô buscando? Qual é o sentido disso? Qual é o propósito, né? Porque eu tô perdendo a minha família, eu tô perdendo a minha filha, eu tô perdendo tudo. E as coisas começaram, então, a ter, sabe, eu falei, eu acho que tem alguma coisa, sabe, desconstruir. E assim, por mais que você trabalhasse fora, mas ainda tinha alguma coisa que faltava. Então, é o que eu falo, a sua identidade mulher não está afirmada porque você tem um bom trabalho, que você tem um diploma, está afirmado quando você entende que você é filha, que você precisa estar no lugar que o pai te colocou. A feminilidade, agora foi. A sua feminilidade, ela é o seu ponto de plenitude. Amém, é verdade. O que é a feminilidade? É o que você traz, é a nutrição, é a organização. A gente estava até conversando antes, né? Eu ouvi uma palestra de uma dessas influências daí, que ela falou que ela trouxe mais ou menos para a gente entender, né? Que essa parte de caça, de conquista, né? De que muitas das vezes a mulher ela não precisa, né? Ela toma a espada do marido, né? E tipo assim, não, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, e então ela toma a espada, ela quer trabalhar, e ela toma a organização, ela toma o governo do marido, ela toma tudo do marido, né? Tem esse tipo de mulheres que ela precisa se sentir dessa forma, ela precisa se comandando, né? No controle, no né? controle. Daí desequilibra tudo. Desequilibra tudo. Então, acontece, quando você entra nessa área, né, ela falava assim, que é como se fosse um lado masculino da mulher de caçar, e você sai da sua feminilidade. Não tem problema você trabalhar, mas quando você voltar para casa, sabe? Tenha gosto, vontade de estar ali, Tenha gosto né? de voltar, não perca o seu coração de colocar uma mesa bem bonita, né? De cozinhar para sua família. Eu sei que você vai chegar cansado. Eu preciso melhorar, gente, porque eu não tô fazendo isso. A mesa eu gosto de arrumar, bonito. Mas a comida, pastora, ainda não. Mas eu falo assim, que você faça um macarrãozinho, alho e óleo. É verdade. Né? Eu faço pipoca, cuscuz. Vale pedir, sabe, mas que seja... Mas você tá certa, você tá certíssima. Porque o que acontece? Você gera memórias no seu filho. É isso que eu ia falar. Uma vez eu ouvi isso de uma amiga minha. Ela falou assim, qual é a memória que você tem da casa da sua mãe ou da casa da sua avó? Eu lembrava da comida. Da comida que eu achava que era aconchego. Eu lembrava direitinho o que ela preparava. E eu falava, gente, isso eu preciso mudar na minha vida. E o que é isso? E fazer memória, cria memória. É a nutrir. É a nutrição. Você nutre com comida, você nutre cuidando, você nutre dando um cheirinho, né, de Downy na roupa. O filho coloca, nossa, minha mãe. Então, E Arthur, às vezes, uma vez falou pra mim, mãe, obrigado por cuidar de mim. Assim, aquilo é o melhor feedback, assim, é o melhor que eu pudesse receber, assim, dele, assim, de saber que ele sente cuidado por mim, apesar de eu trabalhar. Que é um equilíbrio que a gente precisa ter. E aí, falando disso, por exemplo, muitas de nós, no meu caso, eu chego super cansado do trabalho, umas 7h30 da noite. Muito engraçado, eu chego e ele sente que eu tô chegando, o Arthur. Ele já sai correndo. Mamãe, vamos brincar de super-herói, vamos brincar não sei o quê. Eu nem comi ainda. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Aí eu me desconecto. Não, isso é o meu papel principal. Eu tô construindo um ser humano que vai gerar uma geração aqui. E é uma coisa que eu prezo muito, e eu sempre falo muito isso. E nas minhas orações, né? Do maior presente que eu posso deixar para ele também, né, além de Jesus, é a saúde mental. Né, que é o equilíbrio da família. Eu quero que ele não precise da presença de saber que ele não precisa, né? Minha, do Aribel. Então, isso pra mim é muito forte. Aí eu entendi que eu tô muito cansada. Tipo assim, meu Deus do céu, mas vamos lá. Quando eu me vejo, eu tô cansada, sentada no chão, desenhando Homem-Aranha, desenhando Batman, pintando. E eu vejo que ele faz até assim, ó. Tipo, mamãe chegou. Tipo assim, que delícia esse momento. Eu podia falar assim, nossa, tô muito cansada, assiste televisão, põe aí toma o celular. E ele vai gostar do mesmo jeito. Vai jogar joguinho. Ele vai ficar assim, né? Vai gostar, mas eu sei o quanto do impacto pro futuro que isso vai gerar. Então pra gente realmente começar a se atentar a isso. Esse é o papel nosso, porque eu não tenho menina, né? A gente tá falando de mulheres, mas é a mesma coisa da menina, né? Que tipo de menina eu geraria com esse tipo. Nós temos até uma amiga aqui, minha, que tá aqui nos bastidores,
que tem uma menininha aí, a gente sabe que é isso. Esse é o nosso papel e quando que a gente influencia na dinâmica da família. E uma coisa que eu tenho percebido muito, Sim. é porque isso você está falando do nosso papel, do nosso esforço de você apresentar o seu amor para os seus filhos, para o seu marido, né? Ainda mais lá em casa, que eu tenho 3. Ah, é? Tem Lá que também fazer é. isso. Nossa, você tem bastante filho, agora eu tô lembrando. A gente já tem 3 Tenho 3. filhos. Linda, Isabelle, Lindos, 13 anos, Emanuele, fofos. 9, Neila, um filho. A pastora 8. tem 2 filhas. Isso aí. Agora, uma coisa importante que as mulheres não estão sabendo lidar hoje em dia é se permitir ser amada, se permitir ser o marido, cuidar dela, né? Você se sentir ser segura pelo marido, porque hoje em dia as mulheres ela tá tão à frente das coisas, ela tá tão à frente de uma casa, de uma família, que peraí, e o papel do pai? Né, o papel do pai de nos transmitir segurança, de transmitir amor, né? E você de permitir ser amada, isso daí é muito difícil. Olha só que interessante. Porque você fica na dinâmica do dia a dia, não dá nem tempo para isso. E eu me peguei porque eu dentro do hospital, chegando lá, quando chega uma emergência tal, sou eu que passo o comando para todo mundo. Mas quando eu chego em casa, antigamente eu chegava... E passava o comando para todo mundo. Meu amor, ó, você faz isso, Isabelle isso, Emanuele isso, que não sei o que... Não, peraí, não é assim. Né? Eu chego em casa, eu preciso me permitir, né, ser amada. Meu amor, o que você quer? Né? Vamos lá, né? E você posicionar novamente o seu esposo. Não é só você que tem que aparecer, não é só o seu valor lá dentro de casa. Por isso que as mulheres estão no piripaque mesmo. Porque cada vez mais, se você tomar o posicionamento à frente dentro da tua casa, você está anulando o seu esposo, cada vez mais você está colocando ele fora de casa e cada vez mais a sua segurança, o seu descanso, porque é muito gostoso ser amada. E isso é o nosso descanso. Se você não descansa mentalmente, nos dias vão se acumulando. É verdade. E aí entra de novo daquilo que a gente começou no começo falando, né? Do quanto as mulheres estão realmente buscando muito mais ajuda psicológica que antigamente. A questão da angústia por dentro, né, a síndrome do pânico, isso aumentou muito. Por isso também que você falou, que é um ponto que eu não tinha para pensar, de você descansar, porque as mulheres de 50 anos, de 55 anos, que sempre dominou a casa, o marido pode ter certeza que ele está sentado no sofá, assistindo televisão, e há anos. E ela, no final da idade, né? 50 final da idade, até parece, né? Tem muita coisa para viver ainda. Não, muito jovem, 50 anos é muito jovem. E ela tá querendo algo a mais do esposo. Mas ela anulou tanto o esposo durante tantos anos, e agora? O que vai fazer? Né? E o conflito, o que vai fazer? Ela tem que aprender a estimular esse carinho e amor do esposo para com ela. E somos nós que fazemos isso. Somos nós, porque a gente aprendeu a tirar ele dentro da família, agora a gente tem que trazer de volta. Odeli, já que você está falando disso, aproveitar, então assim, quais dicas você dá para essa mulher que trabalha, tem filho, muitas atividades, tá entrando às vezes num estresse altíssimo, chega em casa, tem que... igual, eu mesmo já fiz isso várias vezes, tipo, 1h da manhã você tá lavando roupa ainda, tá fazendo um monte de coisa, muitas tarefas, e aí, como que parar para trazer o equilíbrio? É isso aí. Nós mulheres... a gente consegue fazer tudo isso. Você consegue decidir várias coisas ao mesmo tempo. Quando elas te desequilibram, daí sim vem a doença mental para dentro de você e para dentro da tua casa. Né? E como que desequilibra? É quando você não tem o seu sossego e a sua proteção, que é o marido posicionado dentro de casa. É quando você não mostra para os seus filhos que você é a mãe, que você precisa de carinho deles para com você, de filhos, e de eles aceitarem o seu carinho, mesmo em pouco tempo, mas eles aceitarem assim, filho, é esse nosso tempo, então vem aqui, tira o celular de eu peço, vem aqui. Fica me beijando, fala pra ele, filho, eu tenho 40 anos, eu quero 40 beijos. Aí eu fico deitada, ele, 1, 2, 3. Eu ensinei as crianças lá em casa a pedirem carinho, a me questionarem também, porque às vezes nós somos falhos. É verdade. Daí a Isa sempre vira e fala assim, mãe, vem aqui um pouquinho. Daí, opa,
Saiu um pouquinho, porque nós não somos, mesmo a gente estudando, mesmo a gente entendendo o equilíbrio do Senhor, tem mês que você tá bem, tem mês que não vai, você precisa voltar novamente, né? Nós precisamos disso. E se você mostrar isso para o ambiente de família, um dia a sua filha que fala assim, mãe, menos, né? Mãe, vem aqui um pouquinho, outro dia vai ser o seu marido que vai te chamar atenção. Vai todo mundo entender que alguém está precisando de apoio. Isso. Então aí já nasce a família saudável, não é perfeita, porque a gente tem defeitos, né? Nós não somos super mulheres, exatamente. Né? Não somos, mas assim, é uma família saudável, que um vai apoiando o outro, vai ajustando o outro nesse equilíbrio, né? E isso, aí entra no assunto, né? Porque se a gente tem isso já estabelecido, esse equilíbrio, a mulher que está nascendo, que está crescendo, você tem uma filha aí. Ela está aprendendo, as duas, né? A de 13 elas e a de 9. Elas estão aprendendo nesse mundo, a pastora também agora, né? Inclusive a pastora, gente, tem uma filha que está se formando em piloto de avião. Linda. Super orgulho aí. Mas também, com certeza, entendendo o seu papel. Sim. Né? Porque ela, apesar de ter começado, né, pastora? Numa família um pouco desequilibrada, né? Que você falou até os 18 anos, mas depois ela ainda teve tempo de enxergar e ela vai levar isso pro casamento dela, que você falou que ela tá prestes a casar. Você tocou né? num assunto a filha mais velha da pastora, vou usar ela como exemplo. Nós viemos de uma família desestruturada e nós precisamos aprender o nosso papel. Agora imagine ela, a nossa geração, né? Que a gente tem responsabilidade. Para ela chegar a ser piloto, ela teve que estudar muito. Mas pelo outro lado, né? Ela teve o aprendizado como que é uma mulher de dentro de casa. Exatamente. Né? Às vezes, eu falo hoje que a sociedade ela tá melhorando. Viu, ela meninas? Não tá peguem piorando. a dica aqui, ó. As meninas que nem casaram, né? Vamos lá. Isso aí. A sociedade, ela tá melhorando, ela não tá piorando. Porque nós, mulheres que nos posicionamos agora, a gente está ensinando tanto a mulher a estudar e ser cabeça fora de casa, a gente está ensinando elas também a ser mulher de dentro de casa. Exatamente. Né? Uma mulher que ama, uma mulher que produz dentro de casa, que forma toda a atmosfera de dentro de casa. E é no caso da Amanda. Né? Exatamente. Não sei nem se podia falar o nome, pastora, né? Não, tem problema. Não tem problema. Ela já fala disso com a senhora? Porque já pegando o nosso, porque a gente tem vários públicos, né, na nossa loja. Então a gente falou bastante da mulher mãe, mas a gente tem a mulher aí jovem, né? Então aqui um exemplo da pastora que tá com uma jovem dentro de casa. E aí, como tem sido dentro da família? O que aconteceu? Ela passou por toda essa minha desestruturação e reestruturação, ali pequena olhando. Então, quando o Senhor restaurou meu casamento, Ele me restaurou primeiro. Me restaurou como mulher. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Seja a área que for, sempre começa com a sua restauração. Nossa, uma mulher curada, ela cura gerações, gente. Uma mulher sarada, ela sara. Gente, isso é muito sério. É muito isso. sério. É isso. Uma mãe curada, ela cura. Uma pastora, jovem porque você curada. pensa só, hoje o mundo todo veio de uma mãe. Sim. E se todos estivessem dentro de uma célula saudável, uma mãe saudável, uma mãe curada, né, com a própria identidade, olha quantos problemas. Afirmada. É porque o mundo veio de uma mãe, né, veio de uma mulher. Olha só que coisa. A gente não para pensar na grandiosidade do papel, né? Sim. Mas pode continuar. Então, quando aconteceu toda essa transformação que o Senhor foi fazendo em mim, eu entendi sim que eu tinha o meu papel, que eu poderia trabalhar. Mas assim, foi algo tão forte que eu comecei a amar tanto a minha casa. Ai, que e eu comecei a amar tanto a minha filha e a querer tanto ficar em casa. Eu vou chorar também. Porque falar eu de entendi, filho pra mim é muito forte. Porque o Senhor me transformou e eu entendi que eu era filha. Eu entendi que a minha satisfação não estava em nada que eu fosse fazer, estava nele. Sempre vai ter um vazio. Então, eu falo que eu encontrei ele num poço. Né? Eu sempre falo isso. Eu era, acho que aquela samaritana que estava buscando água e eu ia naquele poço todo dia buscar água. E tinha sede, voltava, e tinha sede, voltava. E aquele poço não me satisfazia. A meta na empresa não satisfazia, você batia legal, benção, mas daqui a pouco, e aí o mês de novo começava, e o elogio, e ok, mas era um poço que não ia. Não saciava. Não saciava.
Então, quando eu realmente encontrei quem era Jesus, quem era o meu amado, eu falo que ele me encontrou num poço e foi só um encontro, né? Então, eu passei a entender qual era o meu papel como mãe. Eu comecei a ver como eu estava distante daquilo que ser mãe, que ser esposa, que ter a minha casa, sabe? Ter a casa com meu cheiro, com... Então, eu comecei a entender que a minha casa... Casa com vida. Casa que tem vida, né? A minha casa... Que as pessoas queiram ficar lá, Exato, né? Deixa eu ir lá, vida. deixa eu ficar aqui mais um quero pouquinho. ficar aqui. Então, eu comecei a entender que assim, a minha casa, ela não era um peso, ela era um ministério. Ela era um lugar que eu tinha que preparar para Jesus passear. Eu comecei a entender assim. Então, eu me lembro até hoje, no começo, que o Senhor foi assim, ele foi tirando o meu, assim, ele foi recolocando as prioridades, né? Ele foi me reposicionando, pastora, e foi me mostrando, né, assim, aonde que eu tinha que reposicionar, que estava tudo bagunçado, o meu mundo estava todo bagunçado, como mulher, como esposa, como tudo, como filha. Ele foi ajustando, e nesses ajustes, ele começou a ministrar o meu coração, ele dizendo, eu estou aqui na sua casa, você não sabe que eu estou aqui? E eu falava, eu sei que o Senhor está. Ele falou, então, quando você limpar o seu sofá, eu vou sentar nele. Quando você colocar a sua mesa, eu vou sentar a sua mesa. Então, eu comecei a entender muito claro aquele versículo. Tudo que façais, façam para a glória de Deus. Então, eu comecei a entender... Faz tudo com excelência. Com excelência, né? Porque não é para a pessoa ou para o meu esposo, mas era para Jesus. Então, eu lembro até hoje que eu falava, Jesus, arear a panela é uma bênção. Tem certeza que eu preciso deixar a panela bonita? Porque eu falava assim, Jesus, eu queria muito ter uma panela daquelas vermelhas, daquelas que não precisava variar, mas eu não tinha condições na época, né? A gente estava assim, numa reconstrução de todas as coisas, porque Jesus teve que reconstruir tudo. E eu falava, Jesus, toma conta, mas essa panela aqui, mas o Senhor... mas era como se o Senhor ministrasse no meu coração, e Ele falava, faz para mim. Faz para mim. Então não me era pesado. Não era peso. Então eu falava, Jesus, eu vou lustrar essa panela, porque o Senhor vai se ver aqui. A gente passa a fazer gostoso, Gostoso, né? Eu passava a roupa, eu passava a roupa, eu falava, Jesus, meu marido vai vestir essa roupa. Então, era tão prazeroso que eu falava assim, agora eu não quero mais trabalhar fora. Viu? Agora, zero. Agora eu não quero mais. Agora também não quero mais, eu quero ficar aqui. E assim... E o que você sentiu de transformação para sua filha? Foi aí que daí eu tive a oportunidade de, em pouco tempo, eu não sabia que eu tinha pouco tempo, né? Porque a Amanda foi embora para a Força Aérea, para Epicar, ela foi embora com praticamente 15 anos. Então, dos 8 aos 15 anos. Então, dos 8 ao 15 foi o tempo que eu tive de estar com ela, de falar, filha, a mãe trabalhava fora, mas olha aqui, não existe prazer maior do que você estar no centro da vontade de Deus, do que você entender qual é o seu papel. Seu papel de nutridora, de organizadora. Então, foi o pouco tempo que eu comecei a construir isso nela. E até hoje ela fala, mãe, muito obrigada, porque eu ia limpar o banheiro com raiva. E eu falava, meu Deus, é minha mãe. Mas eu falava, não, você vai limpar, limpa sim. E eu fazia primeiro, depois ela fazia, eu olhando, depois ela fazia sozinha. Ia brava, mas eu falei, não, você vai limpar o banheiro, você vai aprender. Hoje ela fala, mãe, lá no quartel, as minhas amigas não sabem limpar banheiro. Viu? É a geração que não... Mas, porque não adianta, onde a mulher estiver, gente, você pode estar na maior empresa. Se a sua mesa não for organizada... Eu sou assim. Se a sua mente não é organizada, você não deixa nada organizado. Não tem isso como. Daí são princípios que você pode estar na maior... Isso aí. CEO de qualquer empresa, o valor que você traz de casa, então foi onde que eu consegui construir nela. E até hoje eu falo com ela, filha, porque assim... Para ela é muito difícil, tanto a parte de estudar muito, ser independente, e ela está num ambiente muito masculinizado. Exatamente. Militar. Então, e como que ela está fazendo? Então ela tem... Oi? Como que ela está fazendo para conseguir... Tem ela e mais 12 ou 14 meninas. Olha então, assim, você tem que ir para acampamento, você tem que colocar a mochilona atrás e você vai caminhar igual os homens. Não tem diferença de mulher e homem ali, Olha não é? só. Você é menininha, hoje, né, você tá nos seus dias, não, toma aqui. Não, você vai fazer tudo igual. E eu, às vezes, eu falo para ela, filha, não se esqueça que você é feminina. Então ela chega lá em casa e fala, vamos colocar a mesa? Ela fala,
Mãe, mas precisa mesmo todo dia botar esse precisa. Mãe, mas tem que botar taça. Tem que colocar taça. Mas não pode botar um paninho? Não pode botar o paninho. Mas por que não vai? Eu falei, porque você é feminina, porque o seu filho depois vai ver, você precisa saber o que é. Você precisa dividir as coisas. Então, o tempo todo tem que estar ali trazendo isso pra ela. E é a memória que vai ficar pra ela também. E é a memória que fica pra ela. De cuidado pra ela também. Ela vai pra lá, ela tem a oportunidade de comer no rancho. Mas ela fala, mãe, às vezes é tão difícil, então eu faço as marmitas pra ela levar. Quando ela vem, ela vai com mais de 20 marmitas. Então, olha, é que memória pra exemplar, ela. Gente. É memória pra ela. Então, eu falei com ela, eu quero que você faça com seus filhos no mínimo igual, hein? Senão... Então, foi o tempo que eu tive de cuidar dela, de talvez... Eu vou dizer que assim, que eu não o tempo perdido, eu sei que eu não vou ter, né? E eu não sei se a Demi conseguiu ter isso com as filhas dela, mas eu lembro que um tempo atrás ela falou assim pra mim, mãe, eu não lembro de você brincando comigo de boneca. Mãe, eu não lembro de você sentando comigo, eu não lembro. Então, assim, eu não tenho como voltar esse tempo, porque eu estava perdida em mim mesma, na minha identidade. Então, mulher, se você hoje está perdida na sua identidade, existe um caminho. Existe um propósito, e o propósito de Deus ainda está de pé na sua vida. E vale a pena abrir mão por várias coisas, né? Vale a Primeiro, que o ambiente, uma das coisas que vale a pena você abrir mão do seu título maior de dentro de casa, você abrir mão de várias coisas para você ter um ambiente gostoso de dentro de casa, é quando os seus filhos viram para você e falam assim, ai, eu quero ter uma esposa igual a senhora. Gente, deve ser... Isso é fantástico. Eu quero casar com uma mulher igual a senhora. Meu Deus! Isso é a coisa mais deliciosa que tem. Quando a sua filha vira e fala assim, mãe, olha, a minha casa vai ser igual essa daqui. Não é gostoso? Pra você ver que ela tá num ambiente saudável, e você vai reproduzir, você tá duplicando, triplicando. Que criança é super honesta, né? Sincera. Então, se ela tá sentindo isso, porque ela tá sentindo lá dentro, que é um lugar que elas têm paz, né? É um lugar gostoso de estar. Porque, gente, vamos combinar, o amor, se o amor não for demonstrado, se o amor for um pensamento, tipo assim, eu amo você, Dê, mas eu só tô pensando. Não vale. Eu amo você, mas eu só tô pensando. Você precisa mostrar... O próprio Jesus, se ele só pensasse que... eu só tô pensando que eu amo o mundo. E ele não fizesse nada com ações, né? Então, amor é ação. Então, como é que você, mulher, vai demonstrar o seu amor por aqueles que você realmente, né, admira e ama? Não tem jeito. E não é à toa, né, que nós enxergamos, respiramos, falamos, ouvimos e colocando, né, e temos o tato. Nós precisamos usar tudo isso para expressar o amor. E, gente, e a gente tá falando aqui, né, muito das duas, mas a cada vez mais eu entendo quanto isso realmente faz diferença. Eu já fiz vários cursos, eu fiz um curso de coach uma vez, e eu sempre dou esse exemplo, acho que até, não sei se eu comentei com você, mas lá era um ambiente totalmente masculino, tinha muitos homens de 50 e poucos anos já realizados profissionalmente. Sim. Pessoas assim, com um baita de um currículo. Quando a gente foi falar de família... Pega todo mundo, não pega? Pegou, homem chorando, de cima até homem chorando sobre e a maioria, tipo 95% eram de famílias desequilibradas, com mãe não sei o quê, sim, e tudo da célula familiar, e que isso refletiu. Inclusive um deles falou, aquilo me chamou, pra você ver, isso faz o quê? Uns 5 anos já. Eu lembro a palavra dele, ele falou, olha, eu não consigo casar. Ele tinha várias namoradas, ele tava até com uma na época, mas ele nunca tinha falado eu te amo pra namorada dele, porque ele nunca ouviu da mãe eu te amo, nem do pai eu te amo. Então, falar dessa questão da família, e agora a gente tá falando com mulheres, né, que é um dos nossos papéis, então olhem a forma que está sendo gerida a sua família, nutrida a sua família, porque é uma criança que vai virar um adulto sem estabilidade emocional, que vai gerar outra família também sem estabilidade emocional. Então vai reproduzindo. Então a gente pode parar, tá nas nossas mãos. Eu acho que tá nas nossas mãos parar esse ciclo, entendeu? Então acho que é um dos motivos que eu trouxe esse tema também. Sabe, o quanto eu vejo de mulheres que estão carentes, precisando mesmo de ouvir outros momentos. E somos 3 mulheres com contextos diferentes, com momentos diferentes, né? Eu tenho um filhinho pequenininho,
as duas já têm filhos maiores, uma já passou por uma situação, né, assim, de ter largado completamente a família para virar, buscar um sonho profissional. Não quer dizer que a gente não precise. Sim, a gente pode ser aí, né, ter nosso propósito profissional também, que também faz parte, que pode agregar muito na vida das mulheres, assim como eu sei que também, que a minha profissão agrega, mas sem esquecer que se você tiver uma família, quiser formar uma família, né, com seus filhos, você precisa ter isso como seu primeiro papel. Né? Porque isso muito que forma a geração. É muito. Eu tenho prazer, eu posso dizer para vocês, eu tenho muito prazer de estar na minha casa, com a minha família, né, de cuidar, que eu estou gerando uma geração ali também. Então, para mim, eu faço com prazer. É gostoso estar aqui. Estar usando a minha casa, essa é a minha casa. Mas eu quis fazer aqui, gente. E é muito gostoso, né? Eu também amo ser esposa, amo ser mãe, mas como a pastora está dizendo até agora, é porque primeiro a gente aprendeu a ser filha, a gente entendeu que nós somos filha do Deus Altíssimo. Amém. Daí tudo entra, se encaixa, tudo bonitinho e flui. Exatamente. E flui. Mensagem final, vamos lá? Porque nossa, ó, ele passou rapidinho, né? Gente, já me acabou? Falaram, já tá acabando. Não acabou não. Eu sei que eu podia ficar aqui um tempão conversando. Sim, e aí, vamos para a mensagem final que vocês gostariam de falar para as nossas queridas, como diz a Giovana Lobetes, aqui do nosso... E olha, mas calma, que tem muitos homens que também me seguem, tá? Então é muito interessante, tem vários homens que me seguem também. Então é bem legal. Então assim, qual é a mensagem final sobre a mulher dentro do seio familiar que vocês gostariam de passar? Vou falar então. Ok, então vai. A mensagem final, usando, né, a loja Josi Lobo, porque entra também, porque se para pensar, o maridão gosta, né, da gente bem arrumada. Sim, ele gosta, boa. Porque nós bem arrumada, é ele que aparece, né, porque ele tá cuidando da esposa, verdade. Ele tá ministrando o coração da esposa. Por isso que o meu quis até comprar montar uma loja, porque ele queria que eu andasse bastante sapato. A mulher é a coroa do marido, É isso aí. É isso aí. E as coisas, né, da loja, ela é muito interessante, é muito elegante. Ô, gente, eu não combinei isso com ela não, tá? Não combinou não. E pior que não. Eu não combinei, isso é espontâneo dela. Mas obrigada, é isso mesmo. E é mesmo. E é de coração. Contando tanto com as coisas que tem lá, né, que são vendidas lá, com preço também, o maridão ama. Ó, gente, viu, ó? Preços bons, olha aqui, ó. A vaca, elas estão até usando aqui também, ó. A vaca, sapatilha Prime, essa minha papete linda, preços excelentes, conforto. Já vou aproveitar, que você tá falando, já vou falar da propaganda. É isso aí. E entra sim nesse assunto. Nesse assunto. Porque é muito importante a decência. A gente tem que colocar sim a decência dentro de casa. Como que você vai ser uma mulher, né? Que compra produtos. Né? Isso aí. É isso aí. Que compra produtos caros, tá machucando o maridão e não é um produto decente. A gente tem que pensar nisso também, né? Nós precisamos trazer a qualidade de dentro de casa. E vale a pena. Tudo é espelho, né? Isso tudo é exemplo. Né? É isso aí. E não é marca, não é nome, não. É a decência, a elegância. Né? Olha, esse nome de elegância, então, que a Josi Lobo é elegante. Sim, gente. Obrigada, fiquei muito feliz de ouvir isso, gente. Ó, propaganda de uma pessoa super que eu admiro aqui. E agora, estruturando tudo isso que a gente falou, né? Resumindo tudo isso que nós falamos, trazendo tudo em uma estrutura só. Primeiro passo, é muito importante nós sabermos quem nós somos. Quem que é você, né? Quem que é você, o que que você gosta, o que que você tem para apresentar dos seus frutos, do seu dia a dia. Qual é o seu legado, né? Você apresenta isso para quem, né? E o que que você apresenta, isso daí é importante. Quais são as suas feridas, né? Nós precisamos assumir as nossas feridas e tratar uma atrás da outra e tratar uma por uma, porque a partir das nossas feridas a gente passa para frente da nossa educação dos filhos, com o nosso relacionamento com o nosso filho, com o nosso esposo, com o nosso marido, isso é importante. E até com as mulheres que não são casadas, né? E mulheres de que elas não são também casadas, falarem isso, quais são as feridas que eu preciso tratar para já entrar num relacionamento saudável, numa família saudável. Por que não casaram? É porque você não quis?
ótimo, né? Ou algumas são jovenzinhas ou é ainda. alguma coisa que você sempre jovem. dá o passo para trás, que você não consegue ter um relacionamento com alguém. Isso aí é uma ferida enorme e a gente precisa verificar isso daí, né? Segunda, quais são as coisas da nossa bagagem, que é o seu relacionamento que você com seu esposo? O que está impedindo aí da união ser uma união gostosa, íntegra no Senhor? O que está impedindo? O que você viu no seu passado, que você está trazendo, que está impedindo de você ter um relacionamento legal com seu esposo e com seus filhos? O que foi passado para você que você não consegue ser mãe? Não é? A gente precisa assumir isso. Para de colocar debaixo do travesseiro e você querer mostrar uma coisa e você não consegue. Couraça, né? Isso. De mulher perfeita com um monte de feridas. E olha, tudo vale a pena você chorar um dia e voltar, fazer o caminho de volta, pedir perdão para uma mãe, né? Ou liberar perdão para uma mãe que ela não conseguiu, mas você entendeu, mas você vai conseguir. E você vai conseguir passar isso para os seus filhos. Vale a pena você fazer o caminho de volta. Lógico que vale a pena você fazer o caminho de volta com seu pai, que muitas das vezes, não foi o meu caso, mas muitas das vezes foi um péssimo marido, e essa imagem que você olha para o seu marido e você não consegue enxergar, né? E a família não anda por causa disso. Tudo vale a pena. Muitas coisas que a gente precisa refletir. Obrigada, viu, Dani? Foi muito bom. Linda, vai ter próximo, não vai? Já estão pedindo mais uma. Vamos ver. Vamos ver. Não, vai ser muito gostoso, pastora. Bom demais. Então, o que eu posso deixar, né, para vocês, mulheres. Pastora, pode olhar aqui, tá? Sim, aqui, ok. Para vocês, mulheres, é que realmente vocês estejam atentas ao seu altar, porque eu sempre vou dizer isso, para mim foi uma frase que me marcou. Quando você está curada, você cura gerações, você cura quem está próximo de você, é de dentro para fora, né? E eu sempre gosto de citar essa passagem, porque para mim fala muito comigo, essa passagem até de Jacó, né? Quando ele estava no Val de Jaboque, Deus muda pessoas e pessoas mudam lugares. Eu gosto muito dessa passagem. É verdade. Deus mudou o nome de Jacó. E é muito verdade isso. Para Israel, né? E quando Jacó estava no Val de Jaboque, ele disse: esse lugar não vai se chamar mais Val de Jaboque, mas vai se chamar Peniel, porque eu vi o Senhor aqui face a face. Ou seja, Deus mudou ele e ele mudou o lugar. Então, talvez você esteja esperando que a mudança vai ser porque o seu esposo vai mudar, porque seu pai vai mudar. Não, a minha mãe tem que mudar primeiro. Eu preciso primeiro talvez mudar, né? Não, primeiro que você possa se permitir ser transformada. Deixa Deus te mudar, te curar, e você vai mudar o lugar onde você está. Amém. Isso aí. É isso aí. Gente, eu tô impactada, de verdade. Coisa e eu tô vendo o rostinho, todo mundo tá nos bastidores, tá todo mundo assim, ó. Então foi muito gostoso, foi um papo muito delicioso. Que tenha sido, que venha de encontro a cada um de vocês. Como eu falei, são mulheres que me inspiram, que têm muita sabedoria. São mulheres que têm aí também experiência de vida para passar. Então eu fico muito feliz de receber vocês duas, as primeiras. Obrigada, viu? E óbvio que elas também vão ganhar um presente da Josi Lobo, né? Oba! Vamos lá. O pastor agradece. Pastor, menos um para ele comprar. O maridão agradece, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer coleção. A Dani, gente, ama vaca. Gente, olha isso. Gostou, pastora? Foi coincidência? Gente, olha só. É o Espírito Santo. Ela ama cor. Eu amo verde, amo cores. Eu amo cores, ama verde. E veio, é tanto que você veio de verde hoje. Gente. Gostou? Pega a minha Dani? pretinha aí, deixa eu colocar aqui também. Mais uma, são 3 ali, ó. Só pra mostrar que eu tô fazendo a coleção. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Não, vou fazer questão de botar aqui também. Pronto, Gente, a minha você coleção. que ainda não conhece, gente, a loja Josi Lobo, eu indico você. Olha, se eu fosse você, eu corria hoje mesmo. Isso aí, gente, viu? Mais uma propaganda aqui pra mim, ó. Obrigada. Sim. E é isso, meninas, né? Foi muito bom. Até a próxima. A gente ainda tem mais 3, né? Mais 3 encontros que vão ser sensacionais também. Obrigada, Delícia. Viu? Muito bom. Obrigada. Deus abençoe.